Olá a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas aos erros de escritores. Erro número 1. A descrição é pobre ou pouco funcional. Descrever é uma maneira de contar. Uma descrição pobre é-o em boa medida, porque não conta. Por conseguinte, o principal erro é descrever para ornamentar a história ou pelo gosto de o fazer. Assim perderás o gosto de que o leitor continue a ler. Os casos. Descrever o não descritível. Por exemplo, se durante o trajeto do protagonista, desde a sua casa até ao trabalho, não há nada a destacar. Para que explicá-lo passo a passo? Se encontra com alguém, para que explicar como estão vestidos? Como se cumprimentam? Que mesa do bar preferem? Se o bar é antigo ou moderno? Se quem os serve é um empregado ou uma empregada? O que pedem cada um? Se todos esses dados não incidem em algum aspecto? Boa parte do relato é similar a um folheto turístico. Usar palavras abstratas como atrativo ou sério ou orgulhoso, que não se conectam com os sentidos. E não ter em conta que o teu leitor deveria ouvir, ver, cheirar, saborear. E sentir o que as tuas personagens ouvem, veem, cheiram, saboreiam. Ou sentem. Fazer uma descrição que não diz mais do que o que todos sabemos. E ademais, falo com frases longas e carregadas que reiteram o mesmo. Desde que chegou até que sucedeu o encontro. Não teve motivos para sair do hotel. Estava cansado. E nada devia justificar o esforço de enfrentar a agressão do calor seco e sufocante de um verão em que as folhas se agastavam nas ramas das bananeiras. Descrever o lugar. Cada vez que a personagem entra num sítio diferente. Estender-se mais do que o necessário. Não vincular a descrição com a emotividade quando a situação o requer. E não incluir imagens, metáforas, ou o que faça falta sem recorrer aos 5 sentidos. E agregar algum imaginário. As soluções. Averigua de que nos fala a descrição que desenvolveste de modo tão primoroso. Prescrição importante. Para uma descrição correta, contempla as seguintes possibilidades. Conta algo mais acerca de um nó do relato. Um desencontro. Uma conspiração. Uma noite inolvidável de amor. Transmite alguma impressão como recusa, temor, sensualidade. Ou imprime um ritmo, como o movimento ou a detenção. Reforça uma ideia. Para isso, assegura-te de que levaste a cabo um processo prévio de observação, de seleção e de organização dos elementos por descrever, de modo que sejam aptos, inesperados e credíveis. Se a descrição é estática e apresenta uma realidade fixa que se aproxima da crônica, analisa se não seria mais correto substituí-la por uma descrição dinâmica que apresenta essa mesma realidade, mutável ou em movimento, e vice-versa. Igualmente, se os traços da realidade que o narrador selecionou são exaustivos, analisa se não seria mais correto substituí-los por uma descrição seletiva, que apresente só os traços mais significativos ou expressivos. Para evitar descrever o não descritível, usa o salto temporal. Senta as personagens diretamente à mesa e poupa-te a descrições aborrecidas. Eleja alguns elementos que te parecem chamativos e não contes o resto. Reduz a descrição a pequenas pinceladas sobre o que está em redor. Dividi-las ao longo de um diálogo é mais suportável do que uma longa explicação inútil prévia ao início da conversa. Tem em conta que fazer ver é também reconstruir as emoções que o descrito provoca nas personagens.
Se não o fizeste, utiliza os sentidos. Comprova se a tua descrição é concisa. Se inclui dados peculiares, ou seja, a questão prioritária. Se recorreste também à linguagem figurada, à metáfora, à comparação e à imagem para descrever com um propósito estético, segundo as necessidades do texto e não da realidade. As descrições não deveriam ser desinteressantes ou desbotadas. Para isso, não se devem fazer sem saber que função cumpram na intriga. Responda a estas perguntas sobre a tua descrição principal. Acelera a narração? Detém-na. Insinua possibilidades de ação? Reforça o mistério? Completa a vida ou o momento vivido da personagem? Para precisá-la. Quando se trata de um lugar, deverias ter estabelecido a função do lugar global que escolheste e que contém o acontecimento central, e a função particular que exerce no teu relato. Ambas devem notar-se mesmo que não expliques, e ambas ter-te-ão influenciado na hora de desenvolver a descrição. Podes compará-las com a de vários filmes que situam um argumento distinto no mesmo lugar. A estação central Termini de Roma como cenário de fundo. Percebe-se claramente a função global da estação. Um moderno cais de mar onde milhares de pessoas passam por ali. Se encontram e se separam. E, ao mesmo tempo, ali chegam ou dali se dirigem a um ou outro lugar. Muito obrigada por assistirem. Vemo-nos a todos com o próximo erro. A história ocorre em nenhuma parte.